Bom, mano, no último vídeo nós vimos que o protagonista sofria muito na vida dele, mas depois dele encontrar uma porta secreta na casa do seu avô, ele foi para outro mundo, onde ele ficou muito bonito e shapeado demais, e ele ganhou várias habilidades e derrotou vários monstros. E quando ele chegou na escola, o cara virou o mais popular da escola, e agora parece que aquela novinha que ele tinha salvado tá atrás dele. Bom, e voltando de onde eu parei, a novinha lá que ele tinha salvado desceu do carro e perguntou se ele era o Yuya Tenzou. Quando o protagonista ouve isso, ele fica tentando se lembrar quem que era aquela garota, até que ela fala que ela era a garota que ele tinha salvado na loja de conveniência. Quando ela fala isso, na hora ele se lembra e pergunta como que ela sabia o nome dele. E ela diz que como ela queria agradecer ele, ela pediu que investigassem ele. Daí do nada essa novinha chama o Yuya para estudar no Instituto Ousei. E para resumir aqui pra vocês, esse instituto é como se fosse uma Harvard, mano, onde só tem aluno pica. Depois de receber essa proposta, a novinha lá fala que o nome dela é Hojo Kaori e ela era do conselho estudantil no Instituto Ousei. Quando o seu mordomo chega mais perto deles, ela fala que o pai da Kaori era o presidente do conselho do Instituto Ousei. Então, quando ele ouviu falar que o prota tinha salvado a filha dele de alguns marginais, o pai dela queria que ele fosse estudar nesse colégio. Na hora o prota agradece pela oferta, mas ele diz que não tem capacidade acadêmica para se matricular no Instituto Ousei. Por isso, na mesma hora, os irmãos do protagonista se oferecem para ir no lugar dele, porque eles se achavam muito superior. Como a novinha não queria, ela recusa porque ela tinha uma grande dívida com o protagonista, por isso ela fala para eles não insultarem ele. E mais, ela também tinha investigado todas as ações deles, e elas não eram muito boas, assim podemos dizer. E como último pedido, a novinha fala que no Instituto Ousei valorizava mais o caráter do que os pontos fortes acadêmicos. Por isso, ele não precisava se preocupar porque a matrícula dele não representava nenhum problema. Daí na hora o mordomo interrompe a novinha e fala que em vez dela ficar falando, seria melhor levar o protagonista para a escola, para ele dar uma volta e ver como é. E quando ela chama ele mais uma vez, ele fica meio nervoso, mas o mordomo fala que quando eles saíssem, ela iria avisar para a escola que eles tinham saído mais cedo. Bom, e nessa escola que eles estavam indo, era a mais famosa de todas, e os alunos que eram matriculados lá se destacavam em algum campo ou área. Resumindo, os caras eram tudo gênio, e nessa escola, se você conseguisse entrar nela, o seu futuro como entregador de iFood estava garantido, por isso que ela era a melhor escola que tinha. Quando eles chegam na escola, ele vai direto para a sala do diretor da escola, que se autodenomina o presidente do Instituto Ousei, e seu nome era Hojo Tsukasa. E na hora ele fala pro prota que soube dele pela Kaori, por isso ele se curva e agradece o protagonista por ele ter salvado a filha dele. Na hora o prota se levanta e diz que não fez nada de impressionante, mas a Kaori fala que enquanto os outros fingiam que não viam nada, ele foi o único que teve coragem de ajudar ela. Por isso o pai da Kaori diz que ele tinha que se orgulhar das suas ações, porque esse caráter que ele teve era o que eles valorizavam no Instituto Ousei. Então quando eles se sentam, o pai da Kaori logo fala que ele queria que o protagonista fosse para a escola dele, por agradecimento por ter salvo a filha dele, e ele não ia precisar se preocupar com as mensalidades, porque tudo ia ser de graça para ele. Nessa hora, o Yuya começa a se menosprezar porque nessa escola só tinha prodígio, e ele era um cara que estava na média. O pai da Kaori, ouvindo isso, diz que os prodígios eram somente pessoas que direcionavam seus esforços nos lugares certos. Por isso, todo mundo ali na escola tinha seus talentos que eram para ser usados para enfrentar desafios e se divertirem. Após isso, o pai da Kaori fala pro Yuya para ele passar por um período experimental. Então, do nada, uma professora bem bonita chamada Sawada entra na sala e o pai da Kaori fala para ele começar assistindo uma das aulas dessa professora como teste, porque as aulas dessa professora eram bem fáceis de entender e ela era bem popular com os alunos. Depois disso, o protagonista vai para a porta da sala, onde ele fica bem nervoso esperando a professora chamar ele. Então, quando ela chama ele, ele abre a porta e vai até o meio da sala e fala que o nome dele é Tenzou Yuya, e ele vai participar da aula como parte de um período experimental na escola. Quando o protagonista levanta a cabeça na hora, todas as meninas ficam tudo admiradas, porque o prota era literalmente o macho alfa. Daí a Sawada manda todos pararem, porque o moleque já estava ficando desconfortável, e manda ele ir sentar no fundo da sala. Quando ele se senta, a professora pede para todos pegarem o livro, então como o prota não tinha, a professora logo manda o Yuya pedir para uma garota que ela mostrasse o livro dela para ele. E nem foi preciso pedir, mano, a mina chegou perto dele, ele cumprimentou ela e deitou na mesa, pensando que ela não tinha gostado dele. Quando começa a aula, o Yuya viu que o conteúdo da escola não era diferente da escola dele, e os alunos participavam bem mais, por isso ele fica admirado com o jeito das aulas que eram bem boas. Depois da aula, todo mundo da sala foi até ele, enchendo ele de perguntas, até que um cara vai até eles e fala para eles pararem, porque o protagonista ainda não tinha nem almoçado. Quando todos vão embora, o cara que mandou geral ir diz que todos, inclusive ele, estavam curiosos sobre o Yuya. Por isso, na hora, ele se apresenta e fala que seu nome é Igarashi Ryo. Então, como ele já ia almoçar, ele já aproveita e chama o prota para ir com ele, e ele aceita.
E quando eles chegam lá, já dá pra ver que no painel do cardápio era só comida da boa, não era igual pão com manteiga que dá nas escolas públicas. Enquanto ele escolhia o que ia comer, o Prota estava indeciso porque tudo era barato, mas ele podia escolher o especial do dia, que era de graça. Depois de escolher o rango, eles vão pra mesa onde o moleque do nada chama eles e seu nome era Shingo, que logo cumprimenta o Prota. Enquanto eles conversavam, o protagonista logo percebe o que é, e ele logo pergunta se eles gostam de anime, e o Ryo diz que sim, e logo recomenda que o protagonista pegue algumas recomendações com o Shingo, porque eram muito boas. Depois disso, enquanto o Prota estava comendo, ele vê que as pessoas estavam todas olhando para ele, e o Ryo logo fala que era porque ele era muito bonito. Nessa mesma hora, o Shingo pergunta se ele está em um clube, e ele diz que não, e em seguida também pergunta a mesma coisa. E o Ryo diz que estava no clube dos que vão para casa, porque ele recebia várias propostas de times, mas não aceitava nenhuma, porque ele só queria enfrentar os desafios e se divertir. Já o Shingo era do clube de videogame, onde os caras literalmente só ficavam o dia todinho jogando o jogo. Depois do recreio, o Prota vai para a sala do diretor, onde o diretor pergunta o que ele achou da escola. E na hora ele fala que gostou muito, e as aulas eram bem fáceis de entender, e o que mais tinha impressionado ele era o fato de que os alunos se divertiam muito nas aulas. Então, como ele tinha gostado da escola, o diretor pergunta se ele iria querer ficar nessa escola, e ele diz que sim. E depois que ele sai da sala, ele logo bate de frente com a Kaori, que pergunta se ele vai ficar na escola, e ele diz que sim. Daí do nada a Kaori chama ele para sair, e ele aceita, e os dois vão para a rua, onde ela fala que depois das aulas, todos os alunos vão para um lugar específico na cidade. Daí, quando o Prota pergunta se a Kaori sai com as amigas, ela fala que não, porque ela não tem muitas oportunidades para sair com as pessoas, por causa da sua família e o trabalho do pai dela. Mas como ela estava doidinha pelo Prota, ela chamou ele para sair. Depois disso, eles vão até uma sorveteria, onde os dois começam a comer um sorvete, mas o Prota na hora lembra que ele não pode comer sorvete, porque senão ele ia ficar gordo de novo. Então, enquanto eles conversavam, do nada a Kaori fica brava porque ele ainda estava chamando ela de Hojo-san. Por isso, quando ela fica toda kawaii, ela pede que ele chame ela de Kaori. E quando ele chama, na mesma hora ela oferece seu sorvete. E quando ele morde, ela fica toda envergonhada. Daí, por dois ficarem kits, ele oferece seu sorvete para ela, que cai de boca no sorvete. Depois disso, ele volta pro outro mundo, onde ele vê uma princesa em perigo. Então ele saca a espada dele e com alguns golpes ele acaba com o monstro num instante. Bom, meu parceiro, e é isso. Na parte 3 desse vídeo, eu vou mostrar pra tu que tá assistindo aí o restante dessa história, beleza? Então, antes do vídeo acabar, se inscreve aí no canal e deixa o like pra me trazer mais conteúdos como esse. E por último, deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse episódio. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Falou!